Muito boa noite a você na companhia da Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Estamos chegando com o Além da Notícia da noite de hoje, temporada 2025, e temas importantes, especialíssimos, essenciais para a vida da nossa sociedade, para a vida da igreja. O programa de hoje já vai abordar um desses temas atualíssimos, Campanha da Fraternidade 2025. Fraternidade e ecologia integral. É um daqueles temas que a gente sempre trata com tanta importância devido à necessidade dos tempos atuais. O lema desta campanha é: Deus viu que tudo era bom. E o que envolve uma campanha da fraternidade? Como ela é desenvolvida? Onde ela chega? E qual é o seu grande objetivo? Há também uma história importantíssima, desde a década de 60. Eu me lembro ainda quando menino ali ingressando nos grupos de jovens da igreja, que um dos trabalhos que a gente uma vez elaborou foi fazer todos os cartazes da campanha da fraternidade e pregar nos murais do salão paroquial e um dia fazer uma apresentação à comunidade. Foi uma coisa belíssima. E bem, hoje a gente vai aqui também voltar um pouco nessa história, mas vamos tratar do tema como um todo. E já recebo para essa conversa da noite de hoje o querido padre Jean Paul, que é secretário executivo das campanhas da fraternidade. É um prazer, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Ronaldo, obrigado à TV Canção Nova. Muito prazer estar com todos vocês nesta noite, partilhando essas informações, essas reflexões da campanha da Fraternidade 2025. Padre Jean Paul, campanha da Fraternidade envolve muita gente, envolve a igreja toda. Que movimento é esse que a gente já está percebendo na Igreja do Brasil? Envolve pessoas, comunidades, igreja, envolve a sociedade como um todo. É um momento de graça para o Brasil, para a Igreja do Brasil, sem dúvida alguma. Bom, gente, também eu quero apresentar o nosso convidado, apresentar com mais largueza ainda. O senhor é do clero da Diocese de Campanha, é mestre em Teologia Dogmática pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha, tem especialização em Origens do Cristianismo pelo Estúdio Teológico Agostiniano de Valladolid, também na Espanha. O cristianismo nasceu para fazer a diferença no mundo em todas as áreas, né? Para ser fermento na massa. Então tem que estar misturado nessa massa e fermentar com o fermento do Evangelho a mudança da sociedade, a mudança da cultura. Padre Jean Paul, e por que um tema como este, exatamente nesse momento em que nós estamos vivendo? Fraternidade e ecologia integral, e aliás, pouco se sabe sobre o que é ecologia integral. Se o senhor já puder nos dar aqui uma introdução sobre isso. Então, é a 9ª vez que a campanha da Fraternidade trata de um tema ecológico. Desde 1979, foi a primeira vez que a campanha da Fraternidade trouxe um tema ecológico, e o tema e lema eram: por um mundo mais humano, preserve o que é de todos. Em 79, nós não tínhamos COPs, nós não tínhamos alerta de aquecimento global, nós não tínhamos Agenda 2030 da ONU, mas nós já tínhamos Evangelho. Nós já tínhamos o compromisso social da igreja de fazer a diferença na sociedade. Desde 1979, foram 8 as campanhas da fraternidade de cunho ecológico. É o tema mais tratado na história das campanhas. Nós tratamos da terra, nós tratamos da água, nós tratamos dos povos indígenas, nós tratamos dos biomas brasileiros, nós tratamos especificamente da Amazônia, e agora esta 9ª edição de uma campanha da fraternidade ecológica, ela traz uma novidade, que é o conceito de ecologia integral. Não mais uma dimensão da ecologia, mas agora uma compreensão totalizante e integradora da ecologia. E quem nos deu esse presente foi o Papa Francisco. O Papa Francisco, que na encíclica Laudato Si, que nós estamos prestes a comemorar 10 anos de publicação, ele nos trouxe essa boa notícia. É preciso compreender que no planeta em que nós vivemos, tudo está interligado. Então, nós não podemos ficar nas dimensões da ecologia. Nós precisamos perceber que essas dimensões estão intrinsecamente ligadas. E, ao invés de olhar as gavetas, olhar um todo do nosso planeta. Nós só cuidaremos da vida se nós tivermos essa compreensão global, holística, integradora, católica
da vida no planeta. A gente vai fazer assim. Essa foi uma pequena introdução e agora eu quero chamar, gente, a nossa reportagem que acompanhou o dia do lançamento da campanha da Fraternidade, a quarta-feira de cinzas. Aconteceu na sede da CNBB aqui em Brasília e veja como foi o lançamento. A cerimônia de lançamento da campanha da Fraternidade aconteceu na sede da CNBB em Brasília e contou com a presença de bispos, religiosos e colaboradores da casa. Com o tema Fraternidade e Ecologia Integral, a proposta deste ano é promover a conversão para o cuidado com o meio ambiente e as pessoas. E o mundo hoje está precisando de uma nova mentalidade, está precisando de um novo estilo de vida que não prejudique a natureza e que não tire a dignidade das pessoas. O tema da campanha foi inspirado na carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que este ano completa 10 anos. Além de ser uma homenagem aos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Esse tema, concretamente, foi proposto à CNBB pela Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração, e o Conselho acolheu essa proposta. Durante a cerimônia de lançamento, o núncio apostólico Dom Giambattista de Quatro falou sobre a necessidade de conter as crises socioambientais no mundo e a vivência da fé no tempo da Quaresma. O gesto concreto da campanha da Fraternidade é a coleta nacional da solidariedade realizada anualmente durante o Domingo de Ramos. Neste ano, a coleta acontecerá nos dias 12 e 13 de abril, momento em que a igreja se une em oração e partilha para fortalecer a solidariedade e o compromisso com os mais necessitados. Vemos mudanças de vida, pessoas que com o projeto do Fundo Nacional de Solidariedade podem recuperar a sua dignidade. Padre Jean Paul, a gente viu aqui alguns elementos importantes para destacar e ao longo do programa faremos isso, mas eu quero tomar já duas frases aqui de Dom Ricardo, quando ele disse: precisamos de uma nova mentalidade e de um novo estilo de vida. A gente tem se incomodado muito com as tragédias, com o mal-estar, com as temperaturas. O que Dom Ricardo quis dizer com isso? Basicamente que nós somos os culpados disso que está acontecendo. O lema da campanha diz que Deus viu, ao concluir a criação, que tudo era muito bom. Ou seja, não é defeito da criação. Nós é que com o nosso pecado estamos causando essa desarmonia na criação. Por isso, a campanha da Fraternidade é um projeto de conversão. Conversão da consciência, conversão das atitudes. Nós precisamos de um novo estilo de vida que não agrida o planeta, para que ele também não nos devolva em catástrofes, em ondas de calor extremo, em tudo aquilo que nós temos experimentado nos últimos tempos. Mudança de mentalidade, de estilo de vida, para se conseguir é um duro trabalho, né? É um trabalho de longos anos, é um trabalho de muitas campanhas, é um trabalho que tem que chegar no profundo do coração de cada pessoa, para que então a pessoa se transforme de dentro para fora. Tá. Seguindo aqui, este tema da ecologia integral, ele vai abordar uma crise global ambiental. Como é que hoje a gente pode enxergar na prática, porque parece que é de difícil compreensão para as pessoas quando se fala de problemas globais ambientais. Como é que se pode enxergar isto na prática, ou levar as pessoas a enxergarem e entenderem isso? Olha, embora seja difícil compreender, nós estamos todos experimentando. Falávamos agora das catástrofes. Enchentes no Rio Grande do Sul, queimadas no centro-oeste, no sudeste, seca na Amazônia, desertos que florescem ou que ficam alagados. Nós temos muitas catástrofes acontecendo quase que simultaneamente em todo o mundo. Mas a pior de todas as catástrofes ambientais é aquela que nós mais experimentamos, as ondas de calor. Nós já estamos saindo, graças a Deus, da terceira onda de calor extremo de 2025. Até bem poucos anos, nós experimentávamos no Brasil de 2 a 3 ondas de calor por ano.
Em 2024, nós experimentamos 9 ondas de calor extremo. E em 2025 já estamos saindo da terceira. Ou seja, essa é a pior catástrofe. Por quê? Porque se nós temos uma seca, nós contabilizamos os desastres, as perdas e as mortes daquela seca. Se temos uma enchente, a mesma coisa. Mas as ondas de calor nós nunca contabilizamos os males que elas fazem. E muitas pessoas, especialmente pessoas idosas e crianças, perdem a vida por conta das ondas de calor extremo. Eu estou aqui com o texto base da campanha da Fraternidade. Quantos especialistas a CNBB escutou para elaborar este documento e trazer essa reflexão para a sociedade, trazer essa preocupação, apontar exatamente onde é que está o problema? Aqui vocês devem ter feito um grandíssimo trabalho, hein? É um trabalho de, no mínimo, 2 anos de reflexão, de composição de textos, de revisão. Assim que os bispos aprovam o tema e o lema de uma campanha da fraternidade, isso acontece 2 anos antes da realização dela, eles aprovam também os objetivos geral e específicos. O terceiro passo é a composição da equipe de redação. Na equipe de redação de 2025, nós temos, para começar, 3 mulheres, a Ima Vieira, a Márcia Oliveira e a Moema Miranda. Essas 3 mulheres foram convocadas pelo Papa Francisco como participantes do Sínodo da Amazônia, graças à sua competência no assunto ambiental. Depois nós temos o padre Carlos Josafá, jesuíta, doutor em biologia, que foi reitor da PUC Rio de Janeiro. Temos também o Igor Bastos, que é o gerente do movimento Laudato Si na Iberoamérica, e temos Dom Altevir, que é o bispo de Tefé, na Amazônia, no Amazonas. Então é uma equipe, somos 7 pessoas entendidas do assunto, que compõem um primeiro esboço. Depois há um processo de martírio do texto, com todos os assessores da CNBB, com todos os secretários regionais da CNBB e com a Comissão Nacional das Campanhas da Fraternidade. A equipe de redação absorve aquilo que foi observado e há, então, uma nova revisão. Nessa nova revisão, nós temos outros bispos, outros doutores no assunto, outros teólogos, outros biblistas e assim por diante. E, por fim, nós temos, quando tudo já está pronto, e aí não vai ser mais acolhido ou não a revisão, ela vai ser acolhida, passa pela Comissão de Doutrina da CNBB. A Comissão de Doutrina da CNBB é formada por 5 bispos, todos eles doutores em teologia, tem que ser. Tem 2 assessores que têm que ser doutor em teologia e estar no magistério da teologia. E tem 25 peritos. Os 25 peritos, um de cada área da teologia, também tem que ser doutores. Então, nós temos aí, só da Comissão de Doutrina, 32 doutores em teologia que leram o texto base, gastaram uma manhã discutindo questões do texto base e, no final, emitiram um parecer favorável que podíamos publicar o texto base porque não havia erro teológico nele. Esse é o cuidado com a questão teológica. Mas eu vou enfatizar aqui, a CNBB também, e dentre esses que o senhor mencionou, os primeiros que o senhor mencionou, eles são exatamente conhecedores técnicos do assunto, né? Sim, nós temos uma ecóloga, uma doutora em ecologia, nós temos uma socióloga, nós temos o padre Josafá, biólogo, doutor em biologia. Sempre nós conjugamos esses 2 campos. O campo da teologia, que é o campo da igreja, e o campo da questão que está sendo tratada na campanha da fraternidade. E esses nomes são indicados pelos bispos. Eles é que dizem, chame fulano, chame-se Beltrano. E como é que essa preocupação da campanha da fraternidade em integrar fé e esta ação social, este
gesto concreto no período da Quaresma, que é este gesto de se preocupar com as questões da nossa sociedade que podem nos tirar a vida, né? Sem dúvida. É uma preocupação com a vida, né? Nós não estamos preocupados com outra coisa, senão com a permanência da vida humana e de toda a vida sobre o planeta. E isso é uma questão de fé, não tem como fugir. Isso aqui não foi criado por outra coisa, foi criado por Deus. Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom. E não só viu que tudo era muito bom, confiou a nós o cuidado deste todo muito bom. Ele diz lá no livro do Gênesis que nós fomos colocados para cultivar e guardar a criação. Gênesis 2,15. Nós somos os responsáveis e por isso criados à imagem e semelhança de Deus, para que fôssemos capazes de dispensar ao planeta o mesmo cuidado que Deus sempre dispensou. Então é uma questão de fé. Se o pecado tem consequências sociais, a conversão também tem que acompanhar as consequências do pecado. A nossa conversão também tem que ter consequências eclesiais, sociais, culturais, políticas e assim por diante. É difícil explicar para um determinado grupo de pessoas que a doutrina social da igreja, ela aborda justamente as questões que vão para além das práticas de piedade, das práticas devocionais, e que também isto é igreja e que também isto é doutrina? É difícil compreender, né? Eu uso uma imagem, permita aqui usar uma imagem muito pessoal, eu digo assim, o compêndio da doutrina social da igreja devia se chamar Catecismo da Igreja Católica, volume 2. Né? Nós temos o Catecismo da Igreja Católica e esse é amplamente conhecido porque ele é a doutrina dogmática da igreja. É o que a igreja diz sobre Deus e sobre a nossa vida de comunhão com Deus. Mas nós temos um outro campo da doutrina, que é a doutrina social. É a doutrina que trata da nossa vida em sociedade. Se nós vivemos aquilo que o catecismo diz da nossa vida com Deus, essa vida tem que ecoar na vida social. Então, eu acho que o catecismo devia ter um segundo volume, que é o da doutrina social da igreja. Mas quem sou eu? Isso é só uma imagem. Quem sou eu para sugerir alguma coisa à igreja, né? Mas para que a gente compreendesse isso. E assim, se a gente observar bem, nós temos o YOUCAT, que é a tradução do Catecismo da Igreja Católica para a linguagem dos jovens, o amarelinho, né? E nós temos o DOCAT, que é a tradução da doutrina social da igreja para a linguagem dos jovens. Ou seja, na coleção YOUCAT, DOCAT, nós temos volume 1 e volume 2. Isso facilita a compreensão das pessoas. A doutrina social da igreja, infelizmente, ela é uma ilustre desconhecida. Na apresentação do DOCAT, o Papa Francisco usa uma expressão muito feliz e muito bonita, que é: Jesus é a doutrina social do Pai. A encarnação que nós estamos celebrando nesse jubileu, 2025 anos da encarnação, ela faz com que o próprio Deus se insira na sociedade humana e revele, não só por palavras, mas por gestos, por atitudes concretas, como é que deve ser a vida cristã na sociedade. Então, a partir dessa frase, nós podemos dizer, a doutrina social não nasce com Papa Leão XIII, em 1891, com a publicação da Rerum Novarum. Aqui nasce a doutrina social stricto sensu, mas em amplo sentido, a doutrina social da igreja nasce com a encarnação. Muito bem. Primeiro bloco do nosso Além da Notícia da noite de hoje com o padre Jean Paul, secretário executivo de campanhas da CNBB. Na volta do nosso próximo bloco, você vai ver o clipe da campanha da Fraternidade 2025 e a gente vai continuar essa conversa, porque agora eu quero tocar no outro assunto. E na prática, como é que eu posso atuar na sociedade para contribuir para a diminuição dessa degradação ou para evitar maior degradação?
A gente vai para o intervalo e volta já. Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral, estamos na Quaresma. Eu estou aqui com o texto base da Campanha da Fraternidade e tem tantos exercícios aqui preciosos que podem ser feitos. Círculos bíblicos, via sacra, via lutes, terço da Ecologia Integral, adoração eucarística, celebração penitencial, retiro popular quaresmal, tudo isso contemplado no texto base da Campanha da Fraternidade. Padre Jean Paul, também é possível integrar tudo, está tudo interligado? Com certeza. Nós queremos, com a campanha da fraternidade, viver bem a Quaresma. Não é concorrer com a Quaresma, mas viver bem. Por isso, os exercícios de piedade, a oração, o jejum, a penitência, estão todos integrados na proposta da campanha da fraternidade. E são as comissões nacionais, os responsáveis nacionais pela liturgia, pela catequese, pela pastoral da educação, pelo ecumenismo e diálogo interreligioso, que produzem, a partir do texto base, todos esses subsídios, são mais de 20 subsídios produzidos para as diversas iniciativas da Igreja com a campanha da fraternidade. Isto é uma campanha da fraternidade na prática, propondo práticas, exercícios, gestos concretos de acordo com o tema e também orante. Claro. Tem que ser. A Quaresma é um tempo de oração. E depois eu quero aproveitar aqui que há outros direcionamentos, inclusive para as escolas, para os jovens, para as universidades. A gente chega lá já já. Padre Jean Paul, a história das campanhas da fraternidade surge na década de 60. Houve influência do Concílio Vaticano II, né? Sem dúvida alguma. Ela nasce junto com o concílio. Em 1962, Dom Eugênio Salles era bispo auxiliar e administrador apostólico da Diocese de Natal, a sua terra, né? E ele ali era também o diretor espiritual da Caritas brasileira. Com a necessidade da Caritas de conseguir recursos para a caridade institucional da Igreja no Brasil, Dom Eugênio tem essa intuição de criar uma coleta nacional para sustentar a ação caritativa da Igreja. Porque até aquele momento, a ação de caridade da Igreja no Brasil, ela era sustentada pelo episcopado norte-americano. Mas os Estados Unidos, os bispos dos Estados Unidos, começam a avisar que os recursos estão acabando, que o Brasil está se desenvolvendo e é preciso, então, encontrar fontes próprias. Assim nasce a campanha da fraternidade, como uma coleta para a ação caritativa institucional da Igreja no Brasil. E ainda nessa temática podemos dizer, era e é o gesto concreto da Quaresma? O principal gesto concreto. E isso acontece em muitas partes do mundo, né? Eu morei em Portugal durante 3 anos e lá existe o que eles chamam a renúncia quaresmal. Todo mundo recebe um envelope durante a Quaresma para você recolher a sua renúncia quaresmal. Você vai pondo dentro do envelope o valor daquilo que você renuncia. No final da Quaresma, você entrega na paróquia a sua renúncia quaresmal. E o bispo daquela diocese decide para onde vai a renúncia quaresmal daquele ano. Então, no Brasil se cria uma iniciativa assim também. Em 1962, ela acontece só na Diocese de Natal. Em 63, os bispos do Nordeste dizem, não vai ficar só em Natal, não. Nós vamos fazer em todo o Nordeste. E em 64, já acontece na Quaresma em todo o Brasil, por iniciativa de Dom Helder Câmara. Dom Eugênio começa lá em Natal,
Dom Helder, que era nordestino, acompanha o que está acontecendo em Natal e no Nordeste, e no dia 26 de dezembro de 1963, Dom Helder escreve uma carta aos bispos, dizendo: queremos fazer a campanha da fraternidade em âmbito nacional já na Quaresma de 64. É muito pouco tempo do Natal para a Quaresma de 64. E o Dom Helder tem quase uma centena de adesões dos bispos, e em 1964 acontece a primeira campanha da fraternidade em âmbito nacional. Foi um contágio rápido pela boa experiência do Nordeste. Exato. Tinha o exemplo, tinha as boas práticas, e então foi muito rápido, e Dom Helder amplia, né? Até 1963, 62, 63, era uma coleta. A partir de 64, quando ela se torna nacional, ela ganha um tema, ela ganha um material escrito. No começo não era um texto base, eram folhas volantes, uma folha para cada semana da Quaresma, e ela vai crescendo ao longo desses 60 anos. Bom, de lá para cá, a gente viu os mais diversos temas serem abordados. No campo da educação, saúde, políticas públicas, dignidade humana, meio ambiente. Eu imagino que na memória afetiva de muitos de nós tem algum determinado tema. Não é? Comunicação, juventude, idosos, em geral. Como a CNBB, a igreja, ela consegue tocar nos frutos das campanhas ao longo dos anos? Isso é possível? Isso é possível por uma amostragem. Nós não temos condições de medir os frutos totais da campanha da fraternidade, porque nós não conseguimos sequer medir aonde ela chega. É curioso que nós, lá na CNBB, a gente recebe fotos do Brasil inteiro e de todo tipo de ação. Tem um encontro de liturgia lá no fim do Rio Grande do Sul e a gente olha no fundo da foto, tem um cartaz da campanha da fraternidade. Tem um encontro de catequistas lá na Amazônia, no meio da floresta, a gente olha lá no fundo, tem um cartaz da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade chega aonde a gente nem imagina. E aonde ela chega, ela dá frutos. Mas nós temos alguns frutos que são frutos assim eloquentes. Por exemplo, nós temos 2 corpos legislativos no Brasil que são frutos da campanha da fraternidade. O Estatuto da Água, fruto da campanha da fraternidade de 2004, quando nós refletimos sobre a água, a reflexão, a proposição do tema foi tão importante que o nosso Legislativo Nacional compôs um corpus chamado Estatuto da Água. O mesmo aconteceu com a campanha da fraternidade sobre o idoso. Nós temos o Estatuto do Idoso. E agora me lembro de um terceiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir da campanha da fraternidade. Está tudo aqui pontualizado. Sobre o menor. Né? Então, olha só, 3 grandes frutos da campanha da fraternidade. Porque é essa a proposta da campanha. Pautar um tema social e humanitário que exige a nossa conversão pessoal, comunitária ou eclesial e social. E eu diria mais ainda, é que se a gente for observar, e quantas inspirações de políticas públicas surgiram a partir das campanhas da fraternidade no combate às drogas, na proteção das crianças, na proteção das mulheres, da própria juventude, em muitos aspectos. Quantas leis surgiram no Brasil a partir de reflexões que surgiram com as campanhas da fraternidade. Em âmbito municipal, sim, em âmbito estadual, e eu dei exemplo só do âmbito nacional, sim, mas existem por todo o Brasil. Nós recebemos constantemente, por exemplo, anúncios de sessões da Câmara, de sessões municipal, estadual, sobre a campanha da fraternidade. E há obras sociais também existentes no Brasil inteiro, não é? O Fundo Nacional de Solidariedade ajuda a cada ano centenas de obras sociais que trabalham diretamente com aquele tema que está sendo refletido na campanha da fraternidade. Então, nós temos aí uma infinidade de projetos sociais que são auxiliadas e, às vezes, socorridas
porque estão acabando por falta de recursos, mas chega o recurso do Fundo Nacional de Solidariedade e eles respiram e começam de novo a partir da nossa partilha. Eu digo a partir do óbolo da viúva. Não sei se você sabe, mas a nota que mais cai nas coletas é a de R$2. Não. Então, as nossas coletas são cheias de R$2. É a partir dos R$2 que nós doamos nas nossas coletas que esses projetos sociais todos são socorridos. É o óbolo da viúva. Eu vou tocar um pouquinho mais na frente, mas esse ano pode fazer com o Pix? Pode. Opa, a gente toca mais para frente aqui no programa. Também é tradicional aquela mensagem dos papas em toda a campanha da fraternidade, o lançamento de todas elas? Desde 1970, com São Paulo VI, de lá até hoje, nunca faltou uma mensagem do Papa para a campanha da fraternidade. Pois bem. Isso começou em 1970 e nunca mais parou. De lá para cá, todos os papas, todos os anos, enviam aquela mensagem Exato. de apoio à campanha da fraternidade. E a gente vai acompanhar agora a mensagem deste ano que o Papa Francisco enviou e você escuta agora na voz do Silvanês José. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, com esse dia de jejum, penitência e oração, iniciamos a quaresma desse ano jubilar da encarnação. Nesta ocasião, desejo manifestar a minha proximidade à Igreja peregrina nessa nação e felicitar os meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela iniciativa da campanha da fraternidade que se repete há mais de 60 anos e que neste ano tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral e como lema a passagem da Escritura na qual, contemplando a obra da criação, Deus viu que tudo era muito bom. Com a campanha da fraternidade, os bispos do Brasil convidam todo o povo brasileiro a trilhar, durante a quaresma, um caminho de conversão baseado na carta encíclica Laudato Si, que publiquei há quase 10 anos, em 24 de maio de 2015, e que senti necessidade de complementar com a exortação apostólica Laudate Deum, de 4 de outubro de 2023. Nesses documentos, quis chamar a atenção de toda a humanidade para a urgência de uma necessária mudança de atitude em nossas relações com o meio ambiente, recordando que a atual crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Nesse sentido, o meu predecessor de venerável memória, São João Paulo II, já alertava que era preciso estimular e apoiar a conversão ecológica, que tornou a humanidade mais sensível ao tema do cuidado com a casa comum. Por isso, louvo o esforço da Conferência Episcopal em propor mais uma vez como horizonte o tema da ecologia, junto à desejada conversão pessoal de cada fiel a Cristo. Que todos nós possamos, com o especial auxílio da graça de Deus neste tempo jubilar, mudar nossas convicções e práticas para deixar que a natureza descanse das nossas explorações gananciosas. O tema da campanha da fraternidade deste ano expressa também a disponibilidade da Igreja no Brasil em dar a sua contribuição para que, durante a COP30 do próximo mês de novembro, que se realizará em Belém do Pará, no coração da querida Amazônia, as nações e os organismos internacionais possam comprometer-se efetivamente com práticas que ajudem na superação da crise climática e na preservação da obra maravilhosa da criação, que Deus nos confiou e que temos a responsabilidade de transmitir às futuras gerações. Desejo que esse itinerário quaresmal dê muitos frutos e nos encha a todos de esperança, da qual somos peregrinos neste jubileu. Faço votos que a campanha da fraternidade
seja novamente um poderoso auxílio para as pessoas e comunidades deste amado país, no seu processo de conversão ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e de compromisso concreto com a ecologia integral. Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham no cuidado com a casa comum, pedindo que continuem a rezar por mim. Roma, São João de Latrão, 11 de fevereiro de 2025. Memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. Franciscus. Escutando essa mensagem do Papa Francisco, fiquei recordando aqui que, Padre João Paulo, conversávamos aqui agora há pouco, que desde a década de 70, não é? E esta mensagem deste ano do Papa Francisco, enquanto a gente escutava, o senhor também disse que o próprio texto base chega primeiro ao Papa. Exatamente. Logo que o texto base é concluído e publicado, o Papa Francisco recebe um exemplar do texto, juntamente com o pedido de que ele emita uma mensagem para a campanha da fraternidade. Então, é uma mensagem de quem conhece o texto base da campanha da fraternidade. Padre Jean Paul, como é que é feita a mobilização de toda a igreja no Brasil para se propor a campanha da fraternidade? Nós já temos normalmente nos 19 regionais da CNBB, mas também nas 280 dioceses do Brasil, equipes permanentes de campanhas. São grupos como as pastorais, mas não são uma pastoral, porque a campanha não é uma pastoral, ela abarca toda a igreja, né? Mas equipes responsáveis localmente pela mobilização e articulação das campanhas. Nós realizamos sempre no mês de setembro um seminário nacional com essas equipes, com as redes católicas de comunicação e outras entidades parceiras, um seminário nacional, que é a primeira iniciativa de estudo sobre o tema da campanha do ano que vem. Depois desse seminário nacional, que acontece aqui em Brasília em setembro, começam os seminários regionais. E, normalmente, até o final daquele ano, os 19 regionais realizam seminários reunindo as comissões diocesanas daquele regional. E no início do ano, antes do início da quaresma, as dioceses realizam as suas formações diocesanas. E assim nós vamos chegando do nacional até cada igreja local. E na igreja local até cada uma das suas comunidades. É muita gente envolvida. Tem muita gente envolvida. Eu consigo participar aí de uns 10 seminários regionais por ano e tem muita gente boa, muita gente santa, muita gente que dá o sangue, que dá a vida por essa causa. Aí. Estamos falando sobre a campanha da fraternidade com o secretário executivo de campanhas. Por que de campanhas? Existem outras campanhas além da campanha da fraternidade? No Brasil, nós temos 5 grandes campanhas ao longo do ano. 2 delas são responsabilidade da CNBB e são com elas que eu trabalho. A campanha da fraternidade, essa da quaresma, e a campanha para a evangelização, aquela do tempo do advento, que tem uma coleta no 3º domingo do advento para a ação evangelizadora da igreja no Brasil. Outras 2 são responsabilidade da Nunciatura Apostólica, que são a coleta dos lugares santos, na Sexta-feira da Paixão, e a coleta do óbolo de São Pedro, na solenidade de São Pedro e São Paulo. Essas não me dizem respeito, porque são responsabilidade da Nunciatura Apostólica. E uma 5ª, que é a campanha missionária, em outubro, no mês missionário. Mas essa está sob a responsabilidade das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. Muito bem. Eu vou chamar aqui agora, no nosso programa, Dom Ricardo Reperes, secretário executivo da CNBB. Ele, na abertura da campanha da fraternidade, teve uma fala muito eloquente que me chamou bastante a atenção e eu gostaria de repropor um trecho da sua fala naquela cerimônia. Vamos acompanhar.
dobre os joelhos, mas também estude, se informe, se organize, se mobilize, compartilhe boas práticas. Pois se temos um mal para enfrentar, queridos irmãos e irmãs, no mundo atual, é a ignorância. Ignorância, sim, mãe de tantos males e que alimenta a soberba dos que negam viver a fraternidade como exigência evangélica. Ignorância que justifica seus erros e pecados para não perder o bem-estar. Ignorância que mata e destrói em nome do desenvolvimento. Contra essa ignorância, sempre inconsequente, tomemos uma boa dose de consciência cristã. Lembrando que se não cuidarmos da vida com justiça, solidariedade e fraternidade, se não cuidarmos do planeta, nossa casa comum, não teremos nem sequer almas que busquem a salvação. Que sejamos fortalecidos na graça de Deus e a fraternidade seja o nosso espírito de uma ecologia integral que nos leve à harmonia com Deus e com a humanidade. Eu vou tomar aqui esta essência da fala de Dom Ricardo Reperes, que percebi bastante atenção. Dobre os joelhos, isto é tempo da gente rezar, mas a gente não pode manter certas ignorâncias, não é? É preciso que a gente rompa com mentalidades e aborde todas as questões que dizem respeito à nossa vida e que nos ameaçam, né, Padre? São Bento já nos convidava, ora et labora, a oração que conduz à ação e a ação que conduz à oração. Não há dúvida de que esse tempo é um tempo de oração, mas uma oração que gera compromisso, que gera transformação. Por quê? Porque gera obediência ao projeto de Deus. A oração nos abre a audiência, nos abre o ouvido para o projeto de Deus. Então ela tem que transformar a nossa ação. Se nós rezamos, mas continuamos os mesmos, essa oração não está alcançando o seu objetivo. Por isso, dobre os joelhos, mas vença a ignorância, mude as atitudes. É esse o convite da campanha da fraternidade. A degradação ambiental pode ser vista também como uma crise moral e ética dessa sociedade? Sem dúvida alguma. Uma crise de valores. Uma sociedade que coloca como valor absoluto o seu bem-estar, esquecendo das próprias descendências, esquecendo das futuras gerações. Nós hoje valorizamos o meu bem-estar egoísta e desprezamos, por exemplo, o bem-estar dos netos, das futuras gerações. Se nós não mudarmos as nossas atitudes com o planeta, as futuras gerações vão sofrer horrivelmente. Imagina essa escalada das ondas de calor extremo. O que enfrentarão as futuras gerações se nós já não estamos conseguindo conviver com esse calor extremo? Mas pensemos também nas enchentes, nas secas e em outras catástrofes climáticas. Vou renovar a expectativa para daqui a pouquinho a gente propor na prática o que se pode fazer a partir de agora, não é? A gente vai para o intervalo, é bem rápido, voltamos já na sequência do nosso programa de hoje. Deus viu que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31, é o lema da campanha da Fraternidade 2025. E a gente está aqui hoje no Além da Notícia abordando essa temática. No texto base, quando eu o tomei e observei, fiquei aqui também encantado com algumas propostas. Campanha da Fraternidade na catequese com crianças e nas dores de Maria. Campanha da Fraternidade na catequese com adolescentes. E aqui agora, olha, na educação infantil, no ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, no ensino médio e campanha da Fraternidade na universidade. São propostas que são também levadas, direcionadas ao mundo da educação. Padre Jean Paul, isso aqui é só para a escola católica? Não, não. Isso aí é uma proposta para toda e qualquer escola, especialmente porque ela está embasada na
na BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Em cada encontro proposto nesses subsídios, nós temos uma tabela que diz como é que esse assunto pode ser tratado na aula de língua portuguesa, na aula de geografia, na aula de história, na aula de ciências, inclusive também na aula do ensino religioso, mas não só do ensino religioso. É uma proposta para todo o campo da educação, não só na escola católica. E de que forma colégios, diretores, professores, educadores podem se apropriar, por exemplo, dessa proposta aqui e aplicarem? São pequenos subsídios que estão todos reunidos aí no manual, mas você encontra nas edições CNBB os fascículos de cada etapa do ensino. E aí os professores se apropriando desse fascículo é um plano de aula para ser abordado, para que esse tema seja abordado. Então, é muito comum que os padres adquiram e ofereçam às escolas das suas paróquias, e, além disso, ele não precisa ser trabalhado só durante a quaresma. Como ele é um tema que se encaixa em múltiplas disciplinas, ele pode ser trabalhado ao longo do ano. Eu vi aqui que está para todas as faixas etárias na educação. Isto é, e ali existem propostas concretas para que os professores exercitem aquilo com as crianças, com os adolescentes? Sim. Em todos os subsídios da educação básica, ensino fundamental e ensino médio, esse ano, no subsídio, vai um projeto pedagógico pastoral para a realização de uma mini-COP dentro da escola. Como o senhor está falando aí da COP, esse evento que vai acontecer no final do ano, me parece algo mais no campo da reflexão? Também, mas também está cheio de ações práticas. De plantio, de reciclagem, de separação do lixo. Tem muita ação prática semeada aí no meio dessa reflexão. Vamos lá ao lema da campanha. Deus viu que tudo era muito bom. Esse versículo bíblico, ele nos faz viajar. Depois de muito discernimento comunitário, os bispos chegaram a esse versículo 31 do capítulo 1 do Gênesis. Deus viu que tudo era muito bom. E disseram, esse versículo expressa o que nós queremos com essa campanha da fraternidade. E quem foi um grande influenciador aí da escolha do versículo? São Francisco de Assis, por causa dos 800 anos do Cântico das Criaturas. Deus viu que tudo era muito bom. Francisco de Assis conseguiu, já praticamente cego, no final da sua vida, ver a criação como Deus viu que tudo era muito bom. E essa é a proposta para nós, homens e mulheres do século XXI. Ver a criação como Francisco viu e como Deus viu. Que ela é muito boa e nós precisamos cultivá-la e guardá-la. O homem moderno, este homem de hoje, tem dificuldade de enxergar a criação como algo muito bom deixado por Deus? Tem. Tem uma grande dificuldade, por quê? Porque hoje não nos interessa o belo. Hoje nós nos interessamos pelo útil. Nós olhamos tudo a partir da utilidade, né? E no mundo em que nós vivemos, no mercado capitalista neoliberal, nós temos aguçado em nós o nosso anseio por consumir. Então nós queremos tudo para nós queremos nos apossar de tudo. E não existe contemplação sem gratuidade. Para contemplar alguma coisa, nós precisamos dizer, isso é inútil. Se nós olhamos e vemos a utilidade, nós temos bloqueada a contemplação. Por isso, nós precisamos vencer esse consumismo. Você já deve ter ouvido, e os nossos telespectadores também, as pessoas dizerem assim, hoje eu acordei deprimida, preciso ir ao shopping. Não diz preciso ir ao psicólogo. Não diz preciso ir visitar o Santíssimo Sacramento. Diz preciso ir ao shopping. E qual é o remédio para a depressão que existe no shopping? Consumir. Nós nos tornamos consumistas. E consumindo, nós estamos esgotando os recursos da natureza. E é isso que tem causado a crise socioambiental
em que nós vivemos. Por isso, redescobrir a contemplação, redescobrir a gratuidade do contemplado, fazendo com que ele deixe de ser útil à primeira vista, é a grande proposta de conversão desta campanha da fraternidade. Também é uma mudança de mentalidade. Como enfrentar hoje esta mentalidade consumista e utilitarista? Isso também é palpável na insatisfação com que vive hoje o homem. A utilidade é efêmera. Tudo que nós tratamos por útil é efêmero. Pensemos, por exemplo, o celular. Hoje ninguém vive sem o celular, então ele é útil. Mas o ano que vem eu tenho que trocar, porque já saiu um celular mais avançado. E eu quero já o outro, e eu quero já o outro. A utilidade é efêmera, mas a beleza é eterna. A beleza é um transcendental do ser, diria Kant, né? E nós diríamos a beleza é uma qualidade de Deus. Dostoiévski, citado pelo Papa Francisco recentemente na carta sobre a literatura, Dostoiévski dizia: a beleza salvará o mundo. Né? É essa beleza que salva que nós estamos propondo para ser contemplada. Deus contemplou a beleza. E nessa beleza da criação está refletida a beleza de Deus. Se nós queremos contemplar a Deus, olhemos as suas obras, olhemos as suas marcas, olhemos os sinais que ele deixou no nosso planeta, por exemplo. Esse é um tema importantíssimo, hein? Que a gente realmente vê crescer hoje um apreço não pela beleza, mas pelo feio. Isso inclusive, o próprio ser humano tem se portado assim, lamentavelmente. É outro assunto esse. Mas deixa eu agora perguntar, ciência, tecnologia, os avanços todos, isto tem contribuído de alguma forma para essa degradação? Ou pode ser também uma via de ajuda para que o homem perceba o caminho de retorno? Nós não estamos usando bem todos esses recursos de que dispomos. Podemos usá-lo. Ciência, tecnologia, avanços são muito bons e positivos. Eles são a prática daquilo que Deus nos deu com a sua imagem e semelhança, que é a nossa inteligência e a nossa vontade. Então, não é uma campanha da fraternidade contra a ciência, contra a tecnologia, de jeito nenhum. Tudo isso pode ser muito bem aproveitado, mas não tem sido bem aproveitado. Nós podemos fazer uma ciência sustentável. Nós precisamos de uma tecnologia sustentável. Nós precisamos que a ciência e a tecnologia participem dessa preocupação pela conservação da vida no nosso planeta. E é possível, é plenamente possível. Mas precisamos dessa chamada de atenção. Precisamos despertar as pessoas, os cientistas, toda a população para essa necessidade de uma ciência, de práticas, de boas práticas sustentáveis no meio de nós. No texto base tem o termo superexploração dos recursos naturais. O que vem a ser isto? Ronaldo, eu me lembro que na minha infância, que deve ser mais ou menos a sua infância também, houve uma grande fome na Somália. Você se lembra disso? Houve uma grande fome na Somália. E uma das imagens mais antigas que eu tenho na minha memória é de ver, num programa de televisão, uma criança e uma mãe da Somália. A mãe era pele e osso. Esquelética. E a criança, uma bebezinha já crescidinha, mamava no peito da mãe desesperadamente, porque era a única fonte de alimento que ela tinha ao seu alcance. Mas a mãe, pele e osso, não tinha mais o que dar à sua filha. E então, o que a criança mamava não era mais leite, era o sangue da mãe. Essa imagem tão antiga na minha memória, ela expressa para mim hoje o que nós estamos fazendo com a terra. A terra é a nossa mãe, São Francisco a chamou assim,
no Cântico das Criaturas: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã e mãe terra, porque ela nos dá os recursos necessários para a vida. Mas nós estamos exaurindo tanto esses recursos que nós estamos nos alimentando do sangue da terra. Nós estamos tirando da terra. E olha só, a consciência bíblica tão antiga do livro do Levítico, capítulo 25, que é a referência bíblica para o jubileu, já dizia que a terra precisa descansar. O jubileu e também os anos sabáticos tinham como primeiro objetivo o descanso da terra. Não se plantava, não se arava, não se capinava, não se semeava nos anos sabáticos, nem no ano jubilar. Para quê? Para que a terra descansasse. E descansando, ela nos oferecesse a sua gratuidade. A gente podia colher os frutos da terra, mas não podia ferir a terra com o arado, não podia plantar, semear, mas ela mesmo assim ainda nos dava frutos para a vida. Nós precisamos olhar a terra com essa condescendência. A terra é um organismo vivo, que precisa de descanso, que precisa de respeito. Seguindo aqui nessa temática, quando o senhor cita o Cântico das Criaturas, e aí eu tomei aqui, é belíssimo. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia, e ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas. No céu as acendeste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e nuvens, e sereno e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite, e é belo e juncudo, e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. E segue: louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. E ele estava vivendo tudo isso já na beira da morte e contemplou isto com a alma, com o seu coração. Como infundir algo que é tão bom no coração dos homens é um desafio enorme. Infundir o mal é tão fácil. Pois é. Né? Basta uma palavra maldita e o mal se estabelece. Mas infundir o bem é tão desafiador. Que paradoxo para a evangelização. O individualismo é um inimigo terrível do homem, não é? O individualismo e o egoísmo são o pecado original. Né? São aquilo que de pior se estabeleceu no ser humano com o pecado original. E nós estamos vivendo como que o império do pecado original entre nós, com o individualismo, com o egoísmo, com esse domínio do bem-estar pessoal sobre o coletivo, sobre o de todos. E, de fato, a gente precisa vencer isso. E o caminho da contemplação, como a contemplação de Francisco, né? Uma contemplação que conduz à ação. Os frades que anotavam, que escreveram as primeiras vidas de São Francisco, dizem que ele era incapaz de matar uma formiga que passasse pelo seu caminho, porque ele dizia que aquela formiga foi criada para o louvor do Criador. Quando Deus confiou ao ser humano a criação para cultivar e guardar, o livro do Gênesis usa um verbo que é, na minha eu não sou biblista, mas na minha compreensão, uma das páginas mais mal entendidas do livro do Gênesis. Deus diz: dominai a terra. E nós entendemos dominar como exercer um poder tirânico, um poder autoritário, um poder absoluto, um poder que pode degradar a terra. Mas dominar vem da palavra dominus, do latim, que significa senhor. Dominar é assenhorar-se. E quem é o Senhor do livro do Gênesis?
É Deus. Deus é o Senhor. Quando Deus diz dominai, Ele está dizendo ao ser humano, seja para a terra, seja para o jardim, seja para a criação, como eu sou. Por isso eu fiz vocês a minha imagem e semelhança. Ele deve ser sempre a nossa referência. Nós não podemos fazer com a criação o que Deus não faria, porque Ele nos colocou no seu lugar, como dominus, como Senhor para dominar a criação. A gente está chegando ao final também deste bloco aqui do nosso Além da Notícia de hoje. No último bloco eu quero trazer aqui algo sobre as propostas da campanha da Fraternidade. Vamos mostrar também aquilo que é feito com os recursos que a campanha da Fraternidade angaria a cada ano, as obras espalhadas por esse Brasil, sobretudo as regiões mais simples e pobres e necessitadas do nosso país. A gente volta já já e trazendo também as sugestões práticas de como viver a campanha da Fraternidade como um gesto concreto dos exercícios quaresmais. Voltamos já. É um Além da Notícia especial falando sobre a campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. Alguém me perguntou, estou aqui com o Padre Jean Paul, que é o secretário executivo de campanhas, alguém me perguntou por que todo tema de campanha da Fraternidade tem sempre o termo fraternidade e aí vem a temática daquele ano. Sempre foi assim, padre? Nós temos algumas exceções, né, nesses 61 anos de história. A grande maioria é fraternidade. Dom João Justino, arcebispo de Goiânia e primeiro vice-presidente da CNBB, no lançamento da campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Goiânia, disse algo muito bonito que eu acho que explica isso, que é uma campanha, antes de tudo, pela fraternidade. A fraternidade é o primeiro elemento. Se nós cuidamos da casa comum, é porque nos reconhecemos irmãos que precisam dela para viver a fraternidade. Então, a fraternidade é como que o pressuposto de toda a campanha, ou o primeiro objetivo de toda a campanha. Bom, primeiro de tudo, uma campanha, ela sempre tem aquela coleta, o dia da coleta. Este ano, e daqui a pouco a gente pode colocar na tela também, o dia da coleta já está reservado, né, padre? É sempre no domingo de Ramos. Eu brinco, tem um raminho na celebração, aquela coleta é da campanha da Fraternidade. Seja nas catedrais, nas matrizes, nas capelas urbanas e rurais, em todas as celebrações de Ramos, a coleta é a coleta nacional da solidariedade, ou a coleta fruto da nossa renúncia quaresmal. Então, essa coleta, no domingo de Ramos, esse ano, 13 de abril, também na véspera, na tarde do dia 12, essas coletas já são da campanha da Fraternidade, são enviadas para as dioceses. As dioceses ficam com a maior parte, 60% da coleta, e enviam para o Fundo Nacional de Solidariedade, 40%. Os 60% que ficam na diocese são administrados pela própria diocese, a julgar pelo bispo e seus colaboradores, e os 40% que vêm para o Fundo Nacional são administrados pelo Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade. No dia do lançamento, os senhores mostraram um vídeo, e ali naquele vídeo está como é aplicado esse recurso, não é? Vamos assistir agora também, que vale a pena. Gesto concreto das campanhas da Fraternidade, expressão máxima da ação sócio-caritativa da Igreja Católica no Brasil, todo ano se realiza a Coleta Nacional da Solidariedade no Domingo de Ramos. Este ano, a coleta acontece dias 12 e 13 de abril. Os recursos arrecadados são geridos pelo Fundo Nacional de Solidariedade, o FNS, criado pelos bispos do Brasil na 36ª Assembleia Geral da CNBB em 1998. O Fundo Nacional é formado por 40% dos recursos arrecadados. Os outros 60% formam os fundos diocesanos de solidariedade para apoio a projetos locais. Em 2024, com R$ 6.335.971,54, o FNS apoiou 227 projetos sociais,
atingindo diretamente cerca de 89 mil pessoas e indiretamente mais de 222 mil em todo o Brasil. E com R$ 215.150, promoveu a animação da CF em 11 regionais. No Nordeste, foram 47 projetos aprovados pela FNS. Um dos projetos em destaque é o Mel dos Corais, localizado no Piauí. Este projeto tem como objetivo a produção de mel de abelhas melíferas, valorizando o trabalho de pequenos produtores locais e estimulando a economia sustentável da região. A iniciativa promove a preservação ambiental e a biodiversidade, incentivando práticas agrícolas mais sustentáveis e a preservação dos recursos naturais da área. No estado do Tocantins, em Araguaína, Regional Norte 3 da CNBB, o projeto Entre Nós Não Falte o Pão tem como principal objetivo oferecer alimentação balanceada e suporte nutricional aos pacientes em tratamento de saúde. A iniciativa se destaca pela atenção especial à dieta dos pacientes, garantindo que recebam o aporte alimentar necessário para auxiliar na recuperação e melhoria de sua saúde, promovendo um tratamento mais eficaz e completo. O projeto Criando e Fortalecendo Redes Econômicas de Solidariedade em São Paulo, no Regional Sul 1, visou promover a economia solidária como resposta aos desafios sociais, como desemprego e dificuldades financeiras. Focado na cooperação e no apoio mútuo, o projeto busca gerar alternativas de trabalho e renda, fortalecer os laços comunitários e incentivar a autossustentação, promovendo transformação coletiva nas comunidades. A gestão desses projetos segue um rigoroso processo de aprovação, prestação de contas e transparência. Os projetos apoiados são exemplos do impacto transformador do Fundo Nacional de Solidariedade e mostram como ações concretas podem gerar mudanças reais nas comunidades e na vida de milhares de brasileiros. A solidariedade fortalece nossa comunhão como irmãos e amplia os gestos de caridade da Igreja no Brasil. Saiba mais em fns.cnbb.org.br. Eu tenho praticamente certeza que você que está me acompanhando aí agora não sabia que aquela sua ajuda no ofertório do Domingo de Ramos vai para projetos dessa natureza. Ô padre, não tem como falar de tudo que é feito e de todos os projetos que são alcançados, isto é, de todas as formas de ajuda que são dadas através desses recursos. Né? Impossível. Só em 2024, 227 projetos em todos os estados do Brasil. Aqui se falou de 3, 4, 5 no máximo. Pois é. Porque não dá para falar tudo. E são projetos maravilhosos. Na aprovação dos recursos, nós estudamos projeto por projeto. Como é que é feita essa seleção? A inscrição é feita por uma plataforma online, que apareceu aqui, fns.cnbb.org.br. A partir da Páscoa, a CNBB publica, o Fundo Nacional publica um edital, e esse edital é que rege o cadastramento na plataforma. Você vai ver lá quais serão os projetos contemplados, em que linhas, de quanto será o subsídio desse ano e quando serão as reuniões do Conselho Gestor. E tem critérios também para os projetos, né? Critérios muito estabelecidos. Sim. Sobretudo o critério de grande necessidade? Também. A ação tem que ser conforme o tema da campanha da fraternidade, ela tem que ser restrita aos valores que a igreja acredita. Né? Qualquer CNPJ ativo no Brasil pode se candidatar ao projeto, não é um projeto só, projetos de igreja, né? Qualquer CNPJ pode se candidatar. E então eles vão descrever o projeto na plataforma. O nosso departamento técnico, quando o candidato finaliza o cadastramento, o nosso corpo técnico recebe aquele projeto e vai estudá-lo.
vai ver se os orçamentos são reais, se os valores são conformes e vai emitir um parecer técnico. Como parecer técnico, cada um de nós, conselheiros do FNS, vamos receber um montante de projetos para nós estudarmos aqueles projetos e os apresentarmos na reunião do Conselho Gestor. E quando nós apresentamos, o Conselho vota por uma aprovação integral, por uma aprovação parcial ou por uma reprovação do projeto. Em 2024, nós recebemos 805 projetos. Conseguimos ajudar 227, porque alguns não eram possíveis, não correspondiam ao edital, e outros porque o dinheiro já acabou. O dinheiro não deu. E não tínhamos mais para continuar. Teríamos pelo menos aí mais uns 150 prontos para serem ajudados, mas não tínhamos mais recursos. Vamos voltar a falar da campanha deste ano. Bom, um importante esclarecimento esse que o padre Jean Paul acaba de nos fazer. E voltemos agora a falar sobre o tema deste ano, Fraternidade e Ecologia Integral. Vamos para a prática agora? Vamos. Que sugestões práticas nós podemos dar agora aos pais, às famílias em geral, de como viver este tema? Ou como contribuir com este tema, tendo em vista que não é só na campanha da fraternidade, é para a nossa vida, é para o dia a dia, é para os próximos anos e sempre. A campanha da fraternidade tem 2 aberturas oficiais. Na quarta-feira de cinzas, na sede da CNBB em Brasília, e no primeiro domingo da Quaresma, no Santuário Nacional de Aparecida. Eu brinco que ela tem 2 aberturas porque ela nunca tem encerramento. Não existe encerramento da campanha da fraternidade. Uma vez me perguntaram quando é que terminava a campanha sobre a fome para começar a da amizade social. E eu respondi, a da fome só vai acabar o dia que ninguém mais morrer de fome ou viver com insegurança alimentar no nosso país. Não está fácil. Então ela vai durar para sempre. Nós vamos encerrar as campanhas da fraternidade, eu acho que só quando Jesus voltar. Aí faremos um grande encerramento de todas as campanhas da fraternidade, porque no reino nós não vamos precisar mais disso. Mas até lá temos que continuar lutando, né? Então, como praticar isso? Tudo começa em casa. Ensinando o seu filho, a sua filha, desde criança, que tem que fechar a torneira enquanto escova os dentes. Porque as próximas grandes guerras, dizem os cientistas... Fechar a torneira enquanto ensaboa o prato. Tem gente que está lavando o prato com a torneira caindo. Fechar o chuveiro enquanto se ensaboa. Sim. Né? Não lavar a calçada com água... reutilizar a água da máquina de lavar ou a água da chuva para essas finalidades de lavar a calçada ou lavar o carro. Né? Por quê? Porque as próximas grandes guerras não vão ser por petróleo. Vão ser por causa de água. Essa semana eu li uma matéria que dizia que no Brasil, até 2050, nós corremos o sério risco de perder 70% dos nossos recursos hídricos. Imagina, até 2050, quem sabe nós ainda estaremos por aqui, com 70% a menos de água. E muitos de nós já viveram, em anos bem recentes agora, aquelas restrições da água, não é? E tivemos que fazer tudo isso aí. E aprendemos a fazer. Talvez a gente tenha voltado atrás, regredido novamente. Aprendemos na marra, mas precisamos aprender sem a urgência dessa necessidade. O senhor começou pela água, que realmente é daqueles bens mais essenciais. Outras formas práticas de contribuir com esse tema? O lixo. O lixo é uma grande preocupação, porque reciclar é uma ação necessária, não há dúvida. Mas o problema é que nós produzimos lixo demais. Nós jogamos no lixo muitos resíduos que não são lixo. Por exemplo, as nossas folhas de papel. Quando nós acabamos aqui a gravação, não precisamos mais. Para onde vão essas folhas de papel? Normalmente elas vão para o cesto de lixo. Mas esse papel não é lixo. Esse papel é plenamente reciclável. O único papel que vai para o lixo e que é lixo é se ele estiver sujo de molho, é se ele não for mais reciclável.
Então, nós precisamos urgentemente aprender a produzir menos lixo, a separar o nosso lixo, o papel, o plástico, o vidro, fazer compostagem do lixo orgânico e mandar para o aterro sanitário ou para o caminhão de lixo o mínimo do mínimo, aquilo que de fato não há como nós reaproveitarmos. Então, a preocupação do lixo é uma grande preocupação. Há pouco tempo eu vi um documentário chamado Conspiração Consumista, que mostrava por projeção de inteligência artificial, como seriam as grandes cidades do mundo, inclusive Roma e o Vaticano, se nós não escondêssemos o lixo, se o lixo ficasse aparentemente. E é assustador, é assustador. Então, o lixo é mais uma questão, mas também a transição energética. As questões macro, né? Grandes questões que vão repercutir na COP30, mas que não, o Papa Francisco diz na Laudato Si, nós não podemos esperar as grandes transformações. Nós precisamos fazer as nossas pequenas ações, que somadas às pequenas ações dos outros se tornarão grandes. Então, está nas nossas mãos. Precisamos incidir para que os grandes tomem decisões responsáveis, e Laudate Deum do Papa Francisco é um grande puxão de orelha nos governantes das nações em vista da COP, mas nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance. Com o lixo, com a água, com a energia, optar por energias limpas, né? E muitas outras coisas. Cuidar da educação ambiental desde casa. Mas uma educação ambiental que parta da contemplação do belo que o Criador colocou no mundo. Não é uma simples educação ambiental de uma ONG. É uma educação ambiental que parte do Evangelho, que parte da criação. E talvez mudança de hábitos também, nos tirando mais dos eletrônicos, nos tirando mais das coisas automatizadas e nos levando mais para o ambiente da natureza. Sem dúvida alguma. Porque isso também transformará o coração de quem ali está vivendo isso, uma vez que a gente está constatando que a contemplação é o segredo até para se combater os males outros todos, não é? Sim. E não só das telas, mas de todos os recursos que a pós-modernidade nos ofereceu para o bem-estar pessoal. Há pouco tempo eu estive no Rio de Janeiro, mas isso não é uma propriedade do Rio, isso acontece em todo lugar, mas eu estive no Rio e lá no Rio nós nos locomovíamos, estávamos os assessores da CNBB, nos locomovíamos numa van, da onde estávamos para a atividade que tínhamos. E um dia indo nesta van, eu observava o trânsito caótico do Rio de Janeiro e eu comecei a contar quantas pessoas estavam sozinhas nos seus carros. Era só o motorista e o resto do carro vazio. E eu então pensava ali, talvez influenciado pela campanha da fraternidade, se ao invés de em cada carro tivesse 4 pessoas, nós tínhamos 3 vezes menos carros naquele caos do trânsito do Rio de Janeiro. O transporte solidário é uma coisa. Mas por que nós não fazemos? Por causa de bem-estar. Eu quero ir e voltar na hora que me apetece, e não na hora que convém à comunidade humana. Transporte solidário, exatamente tirando de nós, ou exigindo de nós esse sacrifício, que a gente faça isso com consciência, e também que os serviços públicos de transporte sejam oferecidos com qualidade, para que também se tenha essas opções todas, né? A gente vê acontecer isso bastante na Europa e em outros países do mundo. Quando se tem um serviço de transporte de qualidade, as pessoas optam por ele. Sim. Né? E o carro particular fica para as emergências, sim, para os passeios de longa distância, exato. Mas não são utilizados como nós. Isso reduziria a emissão de carbono, isso reduziria os problemas caóticos do trânsito. É uma ação que pode ser feita. Nós moramos no mesmo bairro, trabalhamos na mesma empresa, por que é que não vamos juntos? Não, vai cada um no seu carro.
Padre, eu quero agradecer enormemente, Padre Jean Paul, por essa presença aqui em nosso programa. No encerramento desse programa, eu quero trazer aqui os meninos cantores lá de Petrópolis, o coral, que foi um dos beneficiados também do Fundo Nacional de Solidariedade, eles cantando o hino da campanha da fraternidade já deste ano, mas desejar que seja exitosa a campanha, mas em todos os seus aspectos, não é? Sobretudo nessa mudança de mentalidade que a nossa sociedade precisa. E não é só no Brasil, né? Não. O Brasil pode ser um grande exemplo para o mundo que precisa, tal qual nós precisamos dessa mudança de mentalidade. Com certeza. Precisamos fazer ecoar, a partir do Brasil, esse apelo por uma ecologia integral. Ronaldo, eu agradeço também a você e a todo o Sistema Canção Nova de Comunicação pelo apoio na campanha da fraternidade, pelo apoio nesse programa, concretamente, e faço votos de que continuemos juntos nessa parceria pelo bem da humanidade, pela preservação da vida no nosso planeta. Muito obrigado. A gratidão é toda nossa. A gente assim termina, portanto, e você ouve agora, encerrando o nosso programa, o coral lá de Os Canarinhos de Petrópolis, cantando o hino da campanha da Fraternidade 2025. Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Novo Além da Notícia. Cristo Deus se fez humano nesta terra, e as criaturas